A produção brasileira Manhã de Domingo levou o prêmio de melhor curta-metragem no Festival de Berlim. A trajetória do jovem diretor e roteirista que ganhou o Urso de Prata teve destaque na crítica internacional. Refletindo a dificuldade de incentivo para as artes no Brasil, o cineasta e a equipe dele contaram com financiamento coletivo para poder participar dessa premiação na Alemanha. Sobre o curta, a carreira no cinema e a complexidade da realização audiovisual no Brasil, eu conversei com o cineasta Bruno Ribeiro. O cinema enquanto possibilidade de trabalho, enquanto ofício, só surge durante o meu ensino médio. Eu estudei no interior do estado do Rio, em Campos do Goytacazes, e lá tem essa escola técnica, o IFE, e por conta de um professor de filosofia que passava toda a aula filmes e discutia esses filmes. Um dia ele passou Cinema Paradiso, foi um filme que me marcou muito naquele momento. E aí alguma coisa na minha cabeça acendeu, assim, e eu passei desde então, assim, a almejar o cinema enquanto carreira mesmo, né? Comecei a pesquisar universidades de cinema no Rio também, aí eu achei a UF, que depois eu acabei entrando e me formando. E dentro desse espaço da universidade da UF, eu fiz meus primeiros curtas. Você dedicou o prêmio à sua mãe e, assim como a sua personagem, você enfrentou o luto, né? Está enfrentando o luto. Como essas duas vivências, a sua e a da personagem, estão presentes no filme? Isso, de alguma forma, acabou se infiltrando, assim, né? Eu acho, nas discussões mesmo do roteiro, também da edição do filme, né? Da montagem do filme. E eu acho que é uma coisa que acaba acontecendo meio que sem que eu necessariamente busque isso ativamente, né? Eu acho que a forma como eu tento, pelo menos, fazer os meus filmes é sempre uma forma em que eu, de alguma forma, me abro para esse processo de uma forma muito honesta. Então, isso acaba fazendo com que haja esses vazamentos, digamos assim, né? Da minha própria vida para aquela vida fictícia que eu estou construindo, digamos assim. Neste momento atual, o que você percebe em relação aos incentivos ou a falta de incentivo para conseguir se manter e seguir numa carreira como a que você escolheu e tantas pessoas almejam, mas não vem tanta possibilidade? É até um pouco difícil, né, falar sobre isso, porque realmente eu acho que a gente vive já há alguns anos um contexto de bastante desincentivo, né? Desincentivo de entrada nas universidades públicas, no desincentivo de permanência na entrada, na permanência nos cursos das universidades públicas, né? Também com uma grande diminuição de políticas públicas, não só para a educação como para a cultura. Há um pouco essa desesperança, eu sinto, por parte de pessoas jovens também que estão agora ingressando, não só, né, na universidade como no trabalho, enfim, diferentes trabalhos também, não só na cultura. E eu acho que insistir em fazer cinema é honrar não só a minha passagem por esse espaço, mas também honrar um pouco esses incentivos que minha mãe e minha avó sempre me deram, né? Então, isso também vem de trás, né? Não começa, digamos assim, na universidade, começa realmente em casa, com minha mãe e minha avó insistindo para que eu estudasse e não só isso, mas acreditando nas metas que eu ia criando para mim mesmo, né? Acreditando que a partir do estudo eu conseguiria alcançar essas metas de alguma forma. E foi isso que permitiu que você chegasse a um festival tão importante e levasse o prêmio. Eu quero saber desse momento, né? Quando você soube que era real, que era você, que era o seu time, a sua equipe. Eu não sei, eu sinto até que eu de alguma forma, é como se a ficha não tivesse caído, assim, né? É que, por um lado, a gente confia no trabalho que a gente fez, né? Eu e a equipe, a gente confiou muito nesse trabalho, mas não deixa de ser uma surpresa, né? Quando houve o anúncio, né, do prêmio, eu segurei assim a mão da Raquel e da Laís, que vieram para Berlim junto comigo, e a gente ficou muito emocionado, e eu acho que também é muito gostoso que esse momento seja um momento compartilhado, né, por esse coletivo de pessoas que fizeram esse filme. Eu gosto sempre de destacar isso, né, que o cinema, ele não é algo que você faz sozinho, é algo que você faz com outras pessoas, e eu acho que cada pessoa que esteve
que construiu esse filme é muito importante, né, para que hoje a gente possa estar celebrando também essa premiação. Então, eu acho que talvez a maior alegria que eu tenho é realmente de poder olhar nos olhos dessas pessoas que trabalharam junto comigo e poder celebrar em conjunto mesmo, né? Como que você vê esse auxílio da tecnologia que muda a cada minuto, né, a cada segundo, na produção de hoje, assim, que é muito a produção da sua geração, né, a produção contemporânea, mas que muda a cada segundo? Eu acho que é muito visível, né, essa mudança de paradigma se a gente observar a produção audiovisual hoje na internet, né? A gente vê que há uma inventividade muito grande de produção audiovisual, não só no cinema, não só na televisão, não só nessas grandes plataformas de exibição, mas também na internet, né, de forma mais alastrada, assim. Então, eu acho que essas novas gerações, elas já há muito tempo aprenderam e cada vez vão se atualizando, né, com o surgimento de novas tecnologias, vão se aprimorando e vão, de alguma forma, desenvolvendo novas linguagens, né? Isso é um movimento que eu acho muito interessante e que eu sinto que contamina muito o cinema enquanto esse espaço mais tradicional, né, do que seria o cinema, né?